Dito isto, nós vamos entrar agora no treino da memória, que seria se não for o mais importante nesse momento da alfabetização, eu considero mais importante. O aspecto mais importante é o treino da memória. É porque eu vou te explicar. Aristóteles, ele diz que a memória é a capacidade de guardar, reter e conservar uma imagem sensível ou seu conceito inteligível. Se vocês pararem para analisar como que a memória trabalha. A memória, gente, nós temos, vamos supor, nós temos ali o contato num primeiro momento com algo que nós nunca tivemos. Por exemplo, né, a letra A. Nunca viu antes. E alguém vai falar para você, ó, isso aqui é A. E essa letra, ela faz esse som. A. Ok. Então você viu isso. O seu intelecto, ele conseguiu registrar essa informação. Ele reteve essa memória. Ele reteve essa informação, esse conceito inteligível, essa imagem do A. Então é possível que eu consiga visualizar na minha cabeça, ainda que eu não olhe para nenhum A. Quando eu quero buscar essa informação na minha mente, ela aparece. E eu consigo ver, inclusive, a forma como que ela é escrita. Isso tudo só é possível através da memória. Então, o que eu percebo atualmente, né, no meio educacional, é que as pessoas elas fizeram uma farofa muito grande desse conceito da memória, no sentido de demonizar, porque a pessoa tem que aprender, não pode decorar. Só que não existe aprendizado sem retenção de conteúdo, e você só retém quando você memoriza. O que você não pode é deixar de entender o sentido daquilo, mas você tem que memorizar mesmo, não tem outro caminho. Para você partir para outro conhecimento, você vai ver que você sedimentou aquele primeiro. Por exemplo, A, E, I, O, U. Quando você fala das vogais, a sua memória busca não só a letra A, ela busca um grupo de letras. Ela vai buscar um grupo de letras que são apresentadas a nós como as vogais. E as consoantes? A sua mente já fala, já vem na sua cabeça a reminiscência, esse ato de buscar na memória para fazer relação com o conceito que está sendo apresentado ali para você. Isso tudo você faz naturalmente, sem raciocinar esse passo a passo que eu estou te explicando. Mas, por exemplo, você assiste, lê, vou dar um outro exemplo, você lê a história lá na Bíblia de Abel e Caim. Então a gente sabe da história que Caim sentiu inveja de Abel. Para quem não sabe do que eu estou falando, é uma história bíblica, né, de dois irmãos. Primeiro homicídio que aconteceu, como que se deu a história. Abel era um pastor de ovelhas, Caim era um agricultor, ambos eram amigos de Deus e eles resolveram presentear a Deus com uma oferta. Abel escolheu o melhor que tinha, enquanto Caim escolheu qualquer coisa que ele tinha lá. E aí o que aconteceu? Deus viu, Deus percebeu que a oferta de Abel era diferente. Por quê? Está impresso nas nossas ações quando nós agimos de qualquer forma e quando nós damos o melhor. Está impresso aquilo ali. As pessoas conseguem perceber que é um serviço diferenciado quando você fez o melhor, dentro das suas possibilidades, dentro do que você tinha, e quando você está fazendo de qualquer jeito o negócio. Para desenrolar, para desovar, para passar para frente. Deus, percebendo aquela atitude de Caim, o que ele fez? Ele presenteou, ele deu parabéns para Abel e falou, tô ok, Caim, o seu não tá errado não. Dá para passar de ano com isso aí, você tá entendendo? Mas Caim não ficou feliz. Caim sentiu inveja por Abel ter conquistado aquela
aquela visibilidade, aquele sucesso, não é mesmo? E aí o que ele faz? Ele fica remoendo aquilo, alimentando, nutrindo aquele sentimento de inveja. E o que acontece? Ele mata Abel. E aí, quem quiser saber mais da história, dá para você pesquisar lá na Bíblia, é uma dos primeiros capítulos lá de Gênesis. Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque o tema, essa história fala sobre um vício, ela fala sobre o vício da inveja. E se eu falar para você assim, qual outra história que você conhece infantil que vai falar desse mesmo vício? Naturalmente, você vai dizer para mim a história da Branca de Neve. Que é a história da Branca de Neve? Qual seria? A história de uma mãe, né? De uma rainha que está costurando, espeta o dedo na agulha, o sangue cai, ela fala assim, nossa, eu queria ter uma filha que tivesse os cabelos negros, a pele branca como a neve, os lábios de carmim como esse sangue, né? E essa menina nasce, só que a rainha morre. E o pai casa-se com uma outra mulher, que era belíssima. E essa mulher não cansa de alimentar o seu próprio ego, perguntando, dia após dia, espelho, espelho meu, existe no mundo mulher mais bonita do que eu? E o espelho responde, não, rainha, não existe. Até que um dia, numa desses questionamentos, o espelho não afaga o ego, ele fala a verdade. A verdade é que a Branca de Neve, sua enteada, era mais bonita que ela. O que aconteceu? Ela começou a remoer uma inveja. É o mesmo processo de decadência que acontece na vida de Abel, acontece na rainha da Branca de Neve. Esse link, essa construção que eu fiz aqui para vocês se chama intertextualidade. É quando eu utilizo um exemplo numa história para exemplificar, para solidificar, para confirmar o outro que eu estou dando. Se vocês olharem um texto a respeito da inveja, chama Gruta da Inveja, de Ovídio, a tradução de Ovídio ele é de Ovídio, a tradução é por Boccaccio. A poesia fala, ele traz a inveja, como que ele traz esse vício da inveja? Ele personifica e ele vai dar uma gama de características que nos mostra justamente situações que vão se adequar tanto na história, na primeira história que eu contei para vocês de Caim e de Abel, como na segunda que eu contei da Branca de Neve. Porque o que acontece na história da Branca de Neve? A rainha começa a alimentar aquele sentimento de inferioridade, de não estar num pé de igualdade, de querer ser o outro. E o que acontece? Ela alimenta tanto aquele sentimento de inveja que ela quer matar a Branca de Neve. E é muito comum nós vermos o desfecho do vício da inveja em morte. Porque ele vai corroendo por dentro as pessoas. E você vai ver esse processo de nutrir essa situação, esse sentimento. E na Gruta da Inveja, onde essa poesia é descrita, eu vou até recitar um pedacinho para vocês, que diz assim, ó, é a estância da inveja em gruta enorme, lá nos profundos vales escondida, aonde o sol não vai, nem vai favônio, reina ali rigoroso eterno frio. Se vocês perceberem o movimento que o escritor faz nesse texto, primeiro ele descreve como que é o local onde a inveja ela se encontra. É um lugar profundo, escondido,
Quando ele fala assim, que aonde o sol não vai, porque o sol promove o quê, gente? O sol promove verdade. O sol promove... Por que o sol promove verdade? Porque o sol, ele traz claridade para as situações. Então, nada fica obscuro quando se tem sol. Porque você consegue ver as coisas nitidamente. Mas aonde a inveja reside, não existe sol. Porque ela está escondida. Lá, não, aonde o sol não vai, nem vai favônio. Favônio é a brisa que permite a fecundidade da terra. Ou seja, o ambiente lá não é fecundo. O ambiente onde a inveja reside não é fecundo. O assunto da aula não é todas essas coisas, esse assunto sobre a inveja que eu coloquei. Por que eu estou falando disso para vocês? Porque eu quero que vocês percebam que eu só consegui fazer todo esse link porque a minha memória permitiu que eu relacionasse uma coisa a outra a fim de oferecer a vocês uma informação mais completa a respeito do assunto.